Vasco, hein, ô Pedrosa? Alguma novidade pro Vasco? A novidade aí do Vasco da Gama é que o time continua se preparando justamente para o jogo contra o Botafogo. Vão ter dois dias de folga. O Vasco teve 2 dias de folga para essa partida. Vai ter a volta do Verratti, vai ter a volta do Hugo Moura, vai ter a volta do Léo, do Felipe Coutinho. Quer dizer, o Cristo tá fazendo o quê, né, Benê, pra mim? Olha o Cristo pra mim, né? 2 dias de folga? 2 dias de folga. Pô, eu queria ser do elenco do Vasco. E o Vasco tem que continuar de olho nessa questão do G7, né? Porque o Payet tá dormindo na hiperbárica também? O Payet só tá com a família dele perto, aí ele já tá feliz, entendeu? Ai, que fofinho. Torce pra eles irem embora antes. Eu compro a passagem, cadê? Deixa... É pra França? Eu parcelo 12 vezes sem juros. Tá rindo, Benê? E tem essa dúvida, né? Quem joga, Payet ou Felipe Coutinho, tem muitas coisas aí dentro do Vasco da Gama que podem ser discutidas, mas por enquanto são dias de descanso, podemos dizer assim. E quem você acha que joga? Quem eu colocaria? Quem ele colocaria, Big Boys? Ou quem? Foi o Big Boys que mandou te perguntar essa. Quem você colocaria? Você, Lucas Pedrosa. Tanto quem eu colocaria, mas também por meritocracia, eu acho que o Payet é o titular na vaga do meio-campo, como camisa 10. Aí o Coutinho? O Coutinho começa no banco. Essa, para mim, é a realidade. Mas é aquilo. Eu, por exemplo, colocaria o Coutinho junto com o Payet, entendeu? Mas você tem que criar um sistema para isso acontecer. Achar que o Payet ou o Coutinho vão ser ponta esquerda para poder marcar lateral, isso não vai acontecer. Experimentar isso contra o Botafogo é um pouco arriscado. Arriscado demais. Ainda tem um ponto. Muita gente fala assim, não dá para os dois jogarem juntos. A gente viu isso contra o São Paulo, gente. O contexto não beneficiaria nenhuma situação envolvendo esses dois. Era pré-jogo importante. Eu acho que não dá para tu cravar que os dois não podem jogar juntos por conta daquele jogo. Eu acho que tem que testar novamente. Claro, num cenário melhor, num contexto melhor. Eu colocaria os dois. Isso foi até pauta ontem, a gente voltando para casa. Eu colocaria os dois. Mas partindo do princípio da escolha do Rafael Paiva, hoje é o Payet. Eu duvido que ele vai colocar os dois. Eu acho que ele vai repetir a formação, tá? Só que com o Verratti e o Hugo Moura. E o Léo na vaga do Michael. De resto, em questão de estrutura tática, até para marcar os bons pontos do Botafogo, ele vai utilizar o Pumita e o Emerson Rodrigues. Olha, Big Boys, ele tá hoje, ele não para, ele não tá parando. Ele tá. O que é isso? É o Botafogo? Tá fazendo isso com você? Quem diria, hein, Big Boys? A gente se tornou grandes rivais no futebol. Olha que loucura, hein? Eu fui perceber só que esse cenário é todo verde por causa do Palmeiras. Que loucura! A tua torcida não gosta muito de mim, sabia? Ô, Big Boys, o Big Boys tá falando aqui que a audiência hoje altíssima. É o povo nervoso, Alex. A gente tem que começar a dar o leque para nosso telespectador, Alex. 2025, que pode voltar a ter transmissão da TV Globo. Você vai lembrar que em 2020 houve um rompimento, tudo por causa de uma má relação do Flamengo com a Ferge e também com a Rede Globo. O contrato foi rescindido, na oportunidade o Flamengo trabalhava pela lei do mandante. Diante desse cenário, o Campeonato Carioca passou a ter dificuldade em vender direitos de transmissão e vem sendo exibido nos últimos anos pela Band e pelo Band Esportes. Pois bem, de acordo com o jornalista Flávio Rico, negociações bastante avançadas para que a Globo, em parceria com a Band, faça a transmissão de alguns dos jogos na próxima temporada, com o aval do Flamengo e de todos os outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião a respeito do tema. Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Só para lembrar, no vídeo da manhã já havia contado para vocês que Fluminense, Botafogo e Vasco não têm acordo com a Globo para o Campeonato Brasileiro e sim com a LFU. O Flamengo é o único representante carioca na Libra, mas ainda assim a Globo não vai ter o direito a transmitir todas as partidas do Flamengo. Ela vai exibir os 19 jogos do Flamengo como mandante e também quando o Flamengo for visitante e estiver enfrentando um time da Libra. Bora mudar de assunto e falar agora sobre o Vasco, mais especificamente sobre Rian, que segue na mira de John Textor. O dono da SAF do Botafogo pretende comprar o Rian nas próximas semanas para decidir num futuro onde colocar o atacante de 18 anos de idade, que ainda não conseguiu explodir com a camisa vascaína, mas é tratado como a grande joia, o jogador mais valioso do atual elenco, aquele que pode garantir a maior quantia financeira em um negócio a curto e médio prazo. Importante lembrar também que o Rian tem contrato com o Vasco somente até dezembro de 2025, e diante da dificuldade da renovação do contrato, é provável que ele seja negociado na próxima janela de transferências. Multa rescisória de 80 milhões de euros, o Vasco sonha com algo na casa dos 15 milhões de euros para que possa negociá-lo. Recentemente,
olheiros do Leão estiveram assistindo a Fluminense e Botafogo, ou melhor, Fluminense e Vasco, gostaram daquilo que viram do Rian e deram a aprovação para que a negociação seja concretizada. Agora é o Textor quem negocia com o Pedrinho e com os representantes do atleta Rian, que é filho de um ex-zagueiro, o Valquimar, que também teve passagem com a camisa Cruz Maltina. Pergunta que eu quero deixar para você, vascaíno. Vale a pena vender o Rian? Qual o valor ideal para esse negócio? Já marca a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Jorge Nicola sobre, ele falou Rian, mas na verdade é o Ryan, jogador que atua pelo Vasco da Gama. Ele está na mira do John Testa e pode ser negociado na próxima janela. A equipe do Lyon, né, que é comandada, como falei com vocês, repetindo, pelo John Testa, que hoje é o sócio, é o dono do Botafogo e que tem sido um cara bastante ativo no mercado, um cara que faz bastante investimento, já fez uma proposta anteriormente para o Vasco para que pudesse fechar com o Ryan, porém sem sucesso, o Vasco não aceitou, incluía até, inclusive, algumas situações envolvendo o estádio Newton Santos, o Vasco poder atuar em alguns jogos na casa do Botafogo, porém, nada feito. E agora, novamente, foi feita uma proposta, o Vasco já tem ciência dessa proposta, é oficial, e agora fica no aguardo para ver se vai ser liberado ou não o Ryan. O Ryan que fez uma belíssima partida no Vasco da Gama e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, na vitória em São Januário. E aí, cara, gerou aquele clima assim, se o Ryan pode ser vendido ou não do Vasco da Gama para poder gerar uma capacidade financeira para que o clube se mantenha na próxima temporada. Cara, dependendo dos valores que forem negociados, né? Se o Vasco vai ter um percentual futuro para caso de venda, eu acho que pode ser até negociação boa. O Ryan até agora não conseguiu desempenhar seu melhor futebol com a camisa do Vasco no profissional, então pode ser até uma boa realmente se ele fosse negociado. E aí o John Testa é um cara que ia jogar dele para um time dele, por exemplo, o Crystal Palace. O Testa estava negociando ali com o Everton da Premier League. Então, se o Vasco conseguir ter uma capacidade financeira, né, para um percentual financeiro, uma revenda do Ryan, cara, eu acho que não teria nenhum problema, seria uma boa negociação sim para o Vasco. Lembrando que depende também qual é o valor inicial que foi ofertado pelo John Testa, que faz parte da Eagle, que é a sua empresa que gere todos esses clubes, Crystal Palace, Botafogo, Lyon e demais clubes, Molenbeek, na Bélgica também. E aí, uma informação é que o Vasco conseguiu medida cautelar para reorganizar sua situação financeira e obtém suspensão momentânea de cobrança de dívidas por um mês, né, 30 dias. A intenção do Cruz Maltino é ganhar tempo, ao menos até o fim do ano, para reorganizar suas finanças. Além disso, também, o clube também já começou uma mediação com os credores conduzida pela Fundação Getúlio Vargas. Portanto, informação muito importante, que o Vasco vai conseguir ter um respiro, não vai ser cobrado, não vai ter aquela situação ali durante um mês, né? É um tempo para respirar, mas o ideal mesmo é o Vasco conseguir um investidor para que na próxima temporada consiga pagar suas dívidas, além, claro, também de conseguir um investimento para que possa ter capacidade de investir. O Vasco pode, por exemplo, chegar na Libertadores, então o ideal é ter uma equipe competitiva e com um salário em dia, com toda a situação assim, para que possa passar o ano de boa. E aí você vai ver agora o Rafael Viana, né, que é o cara que é CFO do Vasco, falou sobre a situação envolvendo esse regime, e você vai entender agora no React do Futebol Oficial. E aí, galera, vamos acompanhar nesse momento o que o Rafael Viana, que é CFO do Vasco da Gama, falou sobre a situação. Vamos ouvir agora aqui no canal React do Futebol. Hoje, na série de entrevistas sobre a reestruturação do Vasco, eu recebo o Rafael Viana, CFO do Vasco SAF, esclarecendo todas as dúvidas. E aí, como é que fica o RCE, por exemplo? Bom, o RCL faz parte dessa renegociação. Nos próximos 60 dias nós teremos negociação com esses credores para tentar melhorar o pagamento. Eu sei que é muito ruim para quem espera algo a receber ter que renegociar isso, mas acreditem em mim, é isso, ou o Vasco poderia quebrar, que seria horrível, e você não iria receber nada. Então, é essa visão que tem que ser aceita por todo mundo. Infelizmente é duro, mas é isso.
Então, portanto, você viu aí, né? Palavras fortes do CFO do Vasco da Gama. O Vasco volta a campo agora para enfrentar a equipe do Botafogo, que hoje tem um jogo muito importante pela Libertadores. Já encaminhada a classificação para a final, venceu por 5-0 a equipe do Peñarol. E o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo ou Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda. Na volância, Hugo Moura retornando de suspensão e Matheus Carvalho. Na ponta direita, Pumita. Ponta esquerda, Emerson. E a dúvida no meio se vai ser Felipe Coutinho ou Payet. Payet jogou muita bola frente à equipe do Bahia e pode ser que ganhe a oportunidade de ser titular. E na frente, o Pirata, Pablo Verrete. Portanto, ele retornando de suspensão também, tomou o terceiro cartão amarelo e retorna agora para enfrentar o Botafogo. A equipe do Botafogo ainda é uma incógnita porque vai jogar ainda hoje com a equipe do Peñarol, então é uma dúvida ainda como é que vai ser toda a situação envolvendo a escalação do técnico Arthur Jorge. Cara, vou ficando por aqui, um vídeo recheado de notícias para vocês. Peço para você deixar o like, é muito importante para o nosso canal. Ó, tá aqui, ó. Inscreva-se no canal React do Futebol Oficial. É muito importante você dar aquela moral para o nosso canal, porque está alcançando quase a marca de 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!